Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Gesiel, com muito eco, com muita reverberação. É isso mesmo, no improviso e a gente tentando aí passar um pouco mais do mundo da geografia, do conhecimento. Bom, o que nós vamos falar aqui agora é sobre a formação do território brasileiro. Lembrando que o Brasil, a sua formação como território, como a construção da nossa identidade nacional, ela ocorre tanto pelos povos nativos, assim como pela ocupação dos portugueses, que iniciou a partir de 1500. Mas a colonização de fato, o uso e exploração desse solo, inicia em 1532 mais exatamente. A gente fala 1530, 1532 é que de fato começa a colonização de Portugal na América. Então nós tínhamos já o Tratado de Tordesilhas, que separava a América Espanhola e a América Portuguesa. Me acompanha aqui, América Espanhola e América Portuguesa. As primeiras atividades que nós tivemos foi o extrativismo vegetal. No caso, esse extrativismo vegetal aqui, meu amigão, nós estamos falando de pau-brasil, ou seja, pau-brasil, extrativismo vegetal, desmatamento. Depois nós tivemos a cana-de-açúcar e a pecuária como as principais atividades no início. Isso no século XVI. Aí a gente acompanha que, com o passar do tempo, no século XVII, começa um período de ocupação e passaram até essa região aqui, que era o domínio espanhol, que foi o início da ocupação na região norte do Brasil, que vai ser hoje os estados do Amazonas, Pará, Roraima. Começa a atividade de drogas do sertão. Aqui nós chamamos das drogas do sertão. O que foi as drogas do sertão? As drogas do sertão era uma atividade de extrativismo também vegetal, em busca de plantas medicinais, de tratamentos fitoterápicos, sabe? Sabe quando a sua avó, o seu avô, o seu pai, sua mãe, toma aquele chá, né, de língua de boi, a pata de vaca, o nome dessas plantas, né? Então, imagina quantas coisas não tinha e tem ainda no norte do Brasil devido à diversidade, à biodiversidade da floresta amazônica. Uma das coisas que descobriram, só para vocês terem uma ideia, é o guaraná. O guaraná que nós hoje tomamos no refrigerante, o guaraná é um tratamento, é um tipo de... é um fruto que vai repor as suas energias e vai deixar você muito esperto, ligado assim. Claro que quando você toma o guaraná em pó, como puro, você tem que tomar com orientação, não é tomar que nem água. E eu não recomendo para crianças, tá? Guaraná não é para crianças. Guaraná, se você for tomar só no refrigerante, pelo amor de Deus, é um negócio muito forte. Nós seguindo aqui a questão das drogas do sertão, nós continuando as nossas atividades, no século XVI, começou o início a pecuária. Não era a principal atividade, não era a atividade mais importante, porém, contudo, entretanto, a pecuária, ela seguia um fluxo, né? Ela seguia o fluxo dos rios, e para o gado acabar se alimentando, né, saciar a sede do bichinho, a pecuária também foi se expandindo para o interior, mas não era a principal atividade econômica, a mais lucrativa para os portugueses. Os portugueses mesmo estavam interessados na expansão da cana-de-açúcar, né? Essa era uma atividade muito importante para os portugueses, era a atividade da cana-de-açúcar, que vai sempre se concentrar aqui na região nordeste do Brasil. Eu fui tentar lá pintar o negócio
eu só apaguei, né? Só apaguei o negócio aqui. A cana-de-açúcar ela vai se concentrando na região Nordeste e todo o litoral do Brasil. Bom, é nesse período também que começa a exploração do ouro, tá? Começa a exploração do ouro no interior do Brasil. E isso se perdura até o século XVIII, né? Quando nós partimos para outras regiões, e século XIX também. As drogas do sertão se expandem ainda mais, né? E agora, no século XIX, nós temos um novo tipo de atividade econômica, que é a borracha, que se extrai das seringueiras o látex que vai fazer a borracha. Isso já no século XIX. Então nós temos novas atividades econômicas, como a cana-de-açúcar tradicionalmente no litoral, no Nordeste, a borracha se expandindo na região norte do Brasil, a exploração de ouro, a mineração de ouro aqui, a pecuária se expandindo cada vez mais ao interior, tá? A pecuária se expandindo cada vez mais, essas manchas que eu faço aqui, é cada vez mais a pecuária aprofundando ao interior do Brasil, sempre seguindo o fluxo dos rios, tá, pessoal? Sempre seguindo o fluxo dos rios. E aí no século XIX, além da borracha, nós tivemos um outro tipo de atividade econômica que revolucionou, que mudou e dinamizou a economia do Brasil, que de fato foi o café. Aí o café começa a ser cultivado na região sudeste do Brasil, entre Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, mas é Minas e São Paulo que vai liderar na produção de café. Tranquilo? Colocando aqui café para vocês, século XIX. Aí eu faço a pergunta: qual atividade dessas atividades econômicas, quais delas contribuíram para o processo de interiorização do território brasileiro? Quais foram? Se a gente for analisar as atividades que contribuíram para o processo de entrada e até mesmo rompimento desse tratado aqui, foi a pecuária, a mineração, e aqui no norte do Brasil as drogas do sertão mais a borracha. E no caso da borracha, os brasileiros, os colonizadores, né, os seringueiros, eles ultrapassaram um território que já quando o Brasil já tinha praticamente quase toda a sua fronteira definida, os seringueiros acabaram ocupando um território da Bolívia, isso já no final do século XIX. E aí precisou de um diplomata chamado Barão do Rio Branco negociar com o governo boliviano para negociar o uso daquele território, porque na verdade os brasileiros passaram a ocupar aquele espaço e não tinha uma demarcação, não tinha uma fronteira física natural, então eles passaram a ocupar o espaço. E o que aconteceu? O Brasil negociou uma parte do estado do Mato Grosso com a Bolívia, e onde a Bolívia concedeu essa parte que pertencia a eles, dando ao Brasil. Esse território hoje é o que nós conhecemos pelo estado do Acre. Não é à toa que a capital do Acre seja Rio Branco. Beleza? Até aí, como que se deu todas essas formações? Essas foram as principais atividades econômicas do século XVI ao século XIX. No início do século XX, o Brasil já tem todo o seu território formado, já não há mais expansão territorial, tudo que o Brasil tinha que se expandir já tinha ocorrido, já no final do século XIX, né? Então o Brasil já tem as suas fronteiras bem definidas e agora nós temos uma situação bem diferente dos dias de hoje, em que o Brasil era, na verdade, um grande arquipélago. As regiões eram muito isoladas, não havia uma conexão, não havia integração
regional entre uma integração nacional. Cada região administrava, gerava seus próprios recursos e eram meio que autônomas. Não havia vias de circulação, rodovias, ferrovias que integravam um estado ao outro estado. Então, a principal forma a principal forma de conexão de vias de circulação, além de ser pelo litoral, era a navegação de cabotagem, ou seja, algo muito antigo, né, que os portugueses faziam isso lá no século XVI. Então, o Brasil usava a navegação de cabotagem para você sair do norte a ir ao sul do Brasil. Não tinha ferrovias. Isso vai mudar a partir de 1950, 1955, quando o presidente Juscelino Kubitschek ele vem com um plano de integração nacional com o objetivo de colocar todas as regiões mais interligadas, né, para que ocorra uma coesão, uma união nacional. E ele faz transferindo a capital do Brasil. Lembrando que a capital do Brasil saiu de Salvador no período colonial, chegou no Rio de Janeiro no período imperial e agora no período republicano, em 1960, em 55 inicia a construção, mas a inauguração em 60, que transferimos a capital para Brasília. Então, o Brasil já teve 3 capitais, Salvador, Rio de Janeiro e, por fim, Brasília. Tudo muito rápido, tudo muito sintético sobre a formação territorial do Brasil a partir do ponto de vista econômicos. E aí, depois de 1950, o Brasil inicia um processo que chamamos de industrialização tardia. Período de industrialização em que chega às fábricas transnacionais, montadoras de carros como a General Motors, que é a Chevrolet, a Ford, a Volkswagen da Alemanha, então a Volkswagen e a Mercedes da Alemanha, Ford e Chevrolet dos Estados Unidos. Depois tivemos a chegada de outras fábricas como a Fiat, já posteriormente a essas 4. A Fiat, que é uma fábrica de automóveis italianos, tá? Eu fico por aqui e vamos mergulhar de cabeça nos estudos e aprender um pouco mais sobre o nosso querido Brasil. Forte abraço, aqui eu vos deixo e espero vocês nas próximas aulas. Até mais!